Abra a tua Bíblia comigo, vem estar lendo, vem estar meditando, vem estar deixando o Espírito Santo agir no seu intelecto e no seu coração. Pegou a sua Bíblia, leia comigo 1 Samuel capítulo 7, versículo 12, que diz assim: Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o nome dela Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Então aqui Samuel está declarando algo sobrenatural, algo tremendo, algo glorioso, onde veio erguer uma pedra, dar o nome desta pedra de Ebenezer e afirmar, e sim, se posicionar e dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Então ele entendeu através deste ato que se não fosse o Senhor ajudar eles, ele não teria vencido. Se não fosse o Senhor estar ajudando eles, não teriam vencido ou não teriam chegado até ali, porque ele fala assim: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Se não fosse o Senhor nos dando livramento, se não fosse o Senhor tirando tudo o que é barreira, nós não tínhamos chegado até aqui. Samuel, o profeta Samuel, está declarando algo tremendo, glorioso, incrível, magnífico, onde ele fala assim: ei, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, porque se não fosse a tua mão, se não fosse o teu livramento, se não fosse o teu cuidado, se não fosse a tua estratégia, se não fosse a tua sabedoria, Senhor, grande é o Shaddai, grande eu sou, nada teria acontecido, nós não teríamos conseguido chegar até aqui. Se chegamos até aqui, porque o Senhor, o Criador de tudo, nos ajudou. O grande El Shaddai, o grande Eu Sou, nos ajudou. Vamos entender um pouquinho sobre essa afirmação, vamos entender um pouquinho sobre Ebenezer, vamos entender um pouquinho mais sobre esta declaração do profeta Samuel. Nos versículos anteriores ao 12, o profeta Samuel chama o povo de Israel a estar se reconhecendo o seu pecado, reconhecendo o seu erro, reconhecendo as suas falhas. O povo de Israel estava adorando deuses pagãos, o povo de Israel estava adorando aos Astarotes, Balaíns, o povo de Israel estava com o rosto virado para Deus. Então o profeta Samuel fala assim: ei, vocês têm que parar com isso, vocês têm que reconhecer a sua vergonha, o seu pecado e voltar a adorar o grande El Shaddai, o grande Eu Sou. Coloque o seu coração de volta a buscar a Deus. Se consagre, reconheça suas falhas, reconheça os seus pecados. Se humilhe na presença de Deus e Ele vai vir com favor sobre vocês. Então, nos versículos anteriores ao 12, o profeta Samuel se levanta a estar buscando a consagração deste povo, buscando a falar, buscando a trazer ao povo a meditar, a reconhecer os seus pecados, as suas falhas. Então o povo se levantou a estar reconhecendo o seu pecado, se humilhando e voltando a adorar a Deus, voltando o seu coração para Deus, voltando a estar se consagrando, jejuando a Deus. E ali o povo ele vai congregar em Mispa. Nos versículos anteriores fala que quando o povo de Israel está congregando em Mispa, os filisteus se levantam a atacar o povo de Israel e vir contra ele em Mispa. Então o povo de Israel ficou com medo, se amedrontou e começou a clamar a Samuel: ei, Samuel, começa a interceder perante Deus por nós. Se levanta a orar, a buscar, a clamar a Deus a favor de nós, porque os filisteus estão vindo contra nós, vindo guerrear contra nós, e nós estamos com medo. Mas se Deus interferir, nós vamos vencer. Se Deus interferir, nós vamos conseguir. Mas se Ele não interferir, acabou para nós. Então o profeta Samuel se levanta a clamar, o profeta Samuel se levanta a orar, o profeta Samuel se levanta a estar intercedendo perante o povo de Israel para Deus. E aqui nós vemos que quando os filisteus se levantam e atacam o povo de Israel em Mispa,
Samuel está orando, intercedendo, falando para Deus, reconhecendo os erros do povo de Israel. E ali acontece do versículo 12, aonde Samuel, ele glorifica, ele exalta a Deus, dizendo: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Porque Deus, ele interfere a favor do povo de Israel. E quando os filisteus se levantam contra o povo de Israel, o povo de Israel está então guerreando. E aqui nós vemos no versículo de número 10, aonde a intervenção divina, a intervenção de Deus age a favor do povo de Israel. E diz assim o versículo 10. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. E trovejou o Senhor aquele dia com grande estrondo sobre os filisteus, e os confundiu de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Então aqui, quando o povo reconhece o seu pecado, quando o povo reconhece o seu erro, quando o povo se volta a adorar a Deus, quando o povo deixa de adorar os deuses pagãos, quando o povo deixa de estar clamando a deuses pagãos, aos astarotes, aos balaíns, Deus, ele se levanta a favor de Israel, porque reconhece que o povo se humilhou e reconheceu o seu pecado e voltou a adorar o grande El Shaddai, o grande Eu Sou. Por isso então que nós chegamos no versículo de número 12, aonde Samuel ergue esta pedra e fala: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Porque nós vemos que se não é Deus interferir, se não é Deus dar o livramento, se não é Deus agir com poder, glória e majestade, não tem como o povo vencer. Então aqui nós vemos o agir sobrenatural de Deus a favor do povo. Porque o povo se humilhou, o povo buscou a só Deus, o povo reconheceu o seu pecado e adorou ao único Deus. Então aqui, para os dias de hoje, nós vemos também que nós vivemos de Ebenezer. Porque se não fosse Deus com os seus livramentos, se não fosse Deus com as suas provisões, se não fosse Deus com as suas restaurações e seus milagres, nós não poderíamos ter chegado até aqui hoje. Então podemos sim falar que estamos e que vivemos de Ebenezer. Por quê? Porque o livramento, porque a mão poderosa de Deus, porque Deus veio a estar agindo ao nosso favor. Deus nos deu livramento, Deus nos deu provisão, Deus restaurou as nossas vidas, Deus fez milagres silenciosos. Deus fechou portas que vinham nos prejudicar. Então aqui nós vemos quantas vezes Deus nos sustentou, quantas vezes Deus nos deu forças, quantas vezes Ele fechou aquelas portas para nos proteger. Então aqui nós vemos nos dias de hoje que vivemos sim de Ebenezer. Mas aqui eu também posso trazer você a estar meditando, a estar fazendo uma retrospectiva da sua vida cristã. Sim, fazer uma retrospectiva da sua vida cristã. Olhar para trás para ver os erros que cometemos, para não ficar no passado, mas sim aprender com ele, para agora, 2026, chegar bombando, colocando em prática aquilo que agrada a Deus, deixando as velhas práticas para trás, para o passado, e fluindo, aprender com os erros para não cometer mais. Então a retrospectiva cristã é olhar para a nossa vida espiritual para ver aonde que erramos, aonde que caímos, para nós aprender com nossos erros, com as nossas quedas. Então, olhar para trás para o nosso erro é aprender com eles e não praticar mais, começar a agir de outra forma, de outra maneira. Então aqui também a retrospectiva cristã é avaliar a nossa vida espiritual. Hoje, perante 2025 que passou, estamos aqui findando 2025. Será que a nossa fé cresceu? Será que a nossa fé aumentou?
Será que a nossa vida de oração permanece de pé, permanece firme, permanece constante, permanece com fogo? Então, a retrospectiva cristã é olharmos para a nossa vida espiritual e ver: será que o nosso amor por Deus aumentou? Será que o nosso amor pelas almas ainda queima no nosso coração? Será que ainda temos sede de estar passando a salvação para aqueles que ainda não conhecem ou para aqueles que ainda não são salvos? A retrospectiva é olhar para trás e sondar a nossa vida para ver: será que hoje, depois de todos os livramentos, de todos os Ebenezers, de todos os cuidados de Deus, nós estamos mais parecido com Cristo? Estamos mais parecido com o nosso Senhor Jesus Cristo? Estamos sendo perfeitos como Ele é perfeito? A Bíblia fala: sejam perfeitos como eu sou perfeito. Jesus diz: vocês têm que ser perfeitos como eu sou perfeito. Aí você me diz: mas não tem como. Tem como sim. A Bíblia fala que nós temos o Consolador, o Espírito Santo, para nos ajudar, nos orientar, nos erguer, nos dar estratégias, sabedoria e buscar fazer a vontade de Deus. Então não tem desculpa, é olhar para trás, reconhecer os nossos erros, as nossas falhas e procurar a fazer algo diferente em 2026. Nós vemos que o nosso cristianismo tem que estar coerente com as Sagradas Escrituras. O nosso cristianismo tem que estar fazendo o nome de Deus ser glorificado, exaltado. Nós não podemos ser religiosos. Nós temos que sim praticar as Sagradas Escrituras e buscar fazer que o nome de Deus seja glorificado e exaltado. A retrospectiva cristã é olhar para trás para ver nossos erros, focar no presente e deixar o futuro nas mãos de Deus. Então, nós vemos que Deus, Ele é maravilhoso, aonde Ele se mostra com o seu poder, com a sua glória e a sua majestade. Então, nós temos que estar renovando a nossa esperança para o futuro. Então aqui nós vemos que em Filipenses capítulo 3, versículo 14, fala assim: prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então aqui nós vemos que, olhando para trás, reconhecer as nossas falhas, os nossos erros, focando no presente para estar mudando e olhando para o futuro, para o nosso alvo, Jesus Cristo. É o prêmio da soberana vocação, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui é tão maravilhoso que sim, podemos clamar: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Porque a retrospectiva, ela nos impulsiona e não nos paralisa. Ela nos impulsiona a fazer o correto, a deixar o erro para trás e fazer o certo. Então, até aqui nos ajudou o Senhor sim. E com fé nós podemos declarar: e continuará nos ajudando. Então aqui o passado nos ensina, o presente nos molda e o futuro pertence a Deus. Amém? Que Deus, através do seu Espírito Santo, possa estar ajudando a mim e a você estar fazendo uma retrospectiva cristã do passado, do nosso presente e do futuro que pertence a Ele. Então sim, podemos afirmar: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Porque se não fosse a mão poderosa de Deus, os seus livramentos, os seus milagres, as suas estratégias e o seu Espírito Santo nos ajudando, nos orientando, nós não conseguimos ter chegado até aqui. Amém? Fique na paz e que Deus os abençoe.